Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aqui para o ilustre advogado, né, que eu estou procurando aqui o advogado de defesa, viu, Nil Júnior? Eu não sei se doutor Paulo vai falar também. Prepara o longo, porque eu acho que ele vai descer a cipuada também. A minha preocupação é essa, porque eu estou vendo aqui você representando a mídia, né? E aí eu sei já qual é a visão da mídia, né, desse julgamento. Não, hoje assim. Eu estou tão moderado, eu estou só coordenando aqui. Eu só estou doendo a parte. Eu sou moderador do debate. E aí eu vejo aqui, certo, a questão do mensalão sendo colocada aqui. Fiquei assim animado com o Denis, que está aqui, né, da CPT, que é um filiado do Partido dos Trabalhadores, também me deu assim um suporte. Eu fiquei mais animado agora, mais forte. Mas antes assim, eu queria dar um bom dia especial a todos os filiados, né, principalmente aos antigos filiados do Partido dos Trabalhadores, né, do campo e da cidade, e saudar os novos filiados, que a gente chama hoje de filiandos, né. Nós recebemos 203 novos pedidos de filiações e queria saudar todos esses novos filiandos e aproveitar para convidá-los, né, para sábado próximo, às 19h30, participar do encontro de formação política do Partido dos Trabalhadores. Esse encontro é sim a porta de entrada para esse filiado que faz o pedido e ratifica essa filiação a partir da participação desse encontro de formação política. E Júnior, representar o PT aqui hoje, né, e falar de um tema tão polêmico e tão triste para o próprio partido, né? Essa a gente não tem como fugir, é uma mancha, né, muito forte no Partido dos Trabalhadores, que historicamente foi o partido, né, que mais questionou, né, atos de corrupção, né, Caixa 2 de campanha, né, essa troca financeira por apoio político, né, tudo isso são hoje, né, questionados e colocados nas costas do PT. Antes de entrar nesse tema, eu queria só chamar a atenção que uma pesquisa foi feita e nós no PT temos hoje em torno de 3% de políticos, né, do partido envolvidos em atos como esse de corrupção. No entanto, por exemplo, o DEM e o PSDB têm em torno de 17%, né, de seus políticos envolvidos em atos de corrupção nesse sentido, mas, né, parece que a corrupção política está hoje em torno do Partido dos Trabalhadores. A gente não pode fugir desse debate, a gente deu certo aí motivo para isso, né? Eu não estou aqui para defender o que tem de errado. Agora, quero colocar uma coisa bem clara para os ouvintes, né? Nós temos aí pessoas filiadas do Partido dos Trabalhadores envolvidos, né, que vão ser condenados, né, ou já foram condenados porque falta ainda a pena, e outros, como por exemplo o professor Luizinho, que foi inocentado desse caso, né? Então, de um lado tem o José Disseu, que representa, né, esse político do PT que foi condenado, do outro lado a gente tem Luizinho aí, professor, que foi inocentado dessa situação toda. É claro que é uma coisa que nos constrange muito, né? O PT tem essa dificuldade hoje, por exemplo, para falar da ética, para cobrar, né, de outros partidos e de outros políticos, né, em função disso. Primeira coisa que eu vejo é que, né, esse julgamento do mensalão é um julgamento que não está tentando julgar José Disseu, certo, alguns membros da direção do Partido dos Trabalhadores, está julgando o PT, né? Em vários momentos a gente vê a discussão em torno do partido, né? E eu quero deixar bem claro que não é o partido que está sendo julgado, porque essa não é uma prática do Partido dos Trabalhadores, né? Em momento nenhum da sua história foi, nem vai ser. Agora, é claro que a gente tem que também entender isso e saber, né, separar o joio do trigo. E de forma nenhuma, por exemplo, eu vou dizer que o partido não cometeu um erro, né, não fez aí, por exemplo, caixa 2 de campanha, né, e tentou conseguir apoio político, né, para aprovar projetos, né, no Congresso Nacional. Agora, a discussão que a gente poderia fazer aqui é essa relação executivo com o legislativo. E aí não só no âmbito nacional, mas no âmbito estadual, no âmbito municipal. Será que o que acontece no caso do mensalão é um caso raro, acontece só no governo do Partido dos Trabalhadores? Ou isso aconteceu também, né, nos outros governos, Fernando Henrique e outros governos? Acontece também a nível estadual, no governo Eduardo Campos, acontece no nível municipal. Então acho que aqui deveria também estar pessoas que pudessem representar o poder executivo e o poder legislativo e discutir isso, né, com essa relação. Porque
será que, por exemplo, em Afogados da Engazeira existe mensalão para aprovar determinados projetos? Né? Será que a nível estadual existe mensalão para aprovar determinados projetos? Né? Em um determinado momento se discutiu a questão, por exemplo, a nível nacional, a reeleição, né? No período que Fernando Henrique Cardoso, né, era presidente e instituiu aí a reeleição. Se dizem que certo, foi doado até inclusive emissoras de rádio e de televisão para grupos políticos aprovarem isso. Então é uma situação que precisa ser discutido, né, além da questão do Partido dos Trabalhadores, porque isso infelizmente é uma realidade que está impregnada, né? Acontece em Afogados da Engazeira, acontece em Pernambuco e acontece no Brasil. Agora, como PT, como partido, a gente tem que, certo, dar o exemplo, dar a mão à palmatória, porque poderia acontecer com qualquer outro partido, menos com o PT pela sua história. E aí a gente tem que saber também por que dá essa repercussão. Né? Quando você fala de um partido que você já, infelizmente, já tem isso como uma prática, né? Parece que faz parte do estatuto desse partido, né? A corrupção, né? Não tem tanta mídia, mas quando se fala do Partido dos Trabalhadores, que não tem isso como uma prática, se dá essa mídia toda, e a gente não pode ser ingênuo de achar que poderia ser diferente. Infelizmente, né? É um fato, julgamento aí muito duro, né? Eu digo a você que os meios de comunicação, né, têm batido muito forte. Eu procuro assim uma luz no fim do túnel, procurando uma matéria, alguma coisa que desse até para a gente discutir aqui como defesa. A gente só encontra a defesa do próprio José Disseu, que faz a sua própria defesa, ou nos advogados que fazem essa defesa. Né? Nos meios de comunicação você não vê, por exemplo, ninguém questionar ou pelo menos dar esse direito, né, a defesa, dar esse direito ao contraditório, não é? Ao contraditório. Então a gente vê com muita dificuldade, por isso que até brinquei aqui com você, e não tenho dúvida de que esse julgamento, certo, vai ficar na história do país e na história do partido. Uma coisa que me chama também a atenção, Nívia, é que um fato acontecido há 7 anos, né, praticamente, e veio ser julgado agora justamente no período eleitoral, né, nas eleições municipais. A gente entende que tinha um prazo que estava já caducando e tudo mais, mas tivemos 7 anos para que isso acontecesse, para acontecer. Primeiro, para mim, isso é um atestado de lentidão do judiciário, né? Que precisa de uma modernização, né? Segundo, aí já é um outro embate. Aí essa que é uma discussão interessante. Quer dizer, o Supremo está fazendo um julgamento só técnico, jurídico, ou também tem um viés político. Aí é uma outra discussão que pode ser levantada. Você falou aí sobre, por exemplo, será que não existe um mensalão estadual, um mensalão municipal? E, obviamente, né, ninguém assumiria caso isso estivesse acontecendo, caso isso aconteça. Daí eu estou perguntando a você está fazendo uma pergunta ou você está acusando? Eu estou fazendo uma constatação. Você está dizendo que existe. Nós não estamos aqui... Aqui em Afogados por existe? Exemplo, nós não estamos e aqui, no Estado existe? Nós não estamos aqui, por exemplo, citando casos. Né? Mas a gente sabe que existe, eu não tenho como provar isso, mas é comum. Essa é a sensação, né, da sociedade que existe, infelizmente. Né? O PT então foi sorteado da história. Foi, eu acho até que tem que ser. A gente não pode fugir desse debate, não. Eu acredito que isso vai prejudicar o partido, né, numa determinada situação, mas vai ajudar também, né, para que isso não vire uma regra, como já virou em vários outros partidos, em vários outros governos. Né? Então, acho que isso também tem um lado bom, né, de discutir isso sem problema nenhum. E a gente tem que dar a mão à palmatória e ter isso como exemplo, né, e não cometer mais esse tipo de erro. Né? Outra coisa que eu acho interessante é o seguinte, é que nas eleições municipais, né, o eleitor não julgou o PT. Inclusive pesquisas mostraram que o mensalão não influenciou o voto, né? E qual era o grande debate, né, dessa definição do julgamento do mensalão justamente no período eleitoral? Era tentar julgar o PT, né, e aí quem fosse do PT iria ser julgado também eleitoralmente. Isso não aconteceu, graças a Deus, né, que mostra que não é o partido, né, que está sendo julgado, né, a população não entende isso. Né? E isso foi muito importante porque, vou dar o exemplo de José Serra, apostou todas as fichas, né, na eleição do mensalão, foi derrotado.
né? Então, prova que isso não é uma prática, né? Pelo menos o eleitor não entende isso como uma prática do Partido dos Trabalhadores.